personas que están aquí presentes en este workshop. Para finalizar la sesión del día de hoy, contaremos con la presencia de una colega y colaboradora que se llama Marisa dos Reis Cantarino. Ella es brasileña, ella es matemática y licenciada en matemáticas de la Universidad de Sao Paulo, es magíster en matemática aplicada de la Universidad de Sao Paulo y es doctora en matemáticas de la Universidad Estatal de Campinas. Hizo postdoctorado en la Universidad Federal de Fluminense en Niterói de Río de Janeiro y actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en Monash University, Australia. Eso quiere decir que ella está en el futuro y nosotros estamos en el pasado. Sí. Haciendo aquí una pequeña broma en cuanto al tiempo. Entonces, hoy Marisa nos va a presentar un curso de introducción a la dinámica hiperbólica. Marisa tiene intereses en sistemas dinámicos. Además, ella ha trabajado en dinámica parcialmente hiperbólica. Ha trabajado sobre todo especializándose en estudio de endomorfismos, medidas SRB y desintegración de foliaciones. Entonces, para nosotros es un honor que Marisa esté acá, primero porque es mujer y segundo porque es matemática también. Entonces, adelante, Marisa. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou falar em português, vou tentar falar devagar, e a qualquer momento vocês podem pedir que eu repita, e eu repito, podem falar comigo em espanhol, porque eu entendo, só não vou tentar meter um portunhol aqui, porque fica um pouquinho feio. Mas vamos lá, eu vou começar. Eu separei o conteúdo em duas partes. A primeira parte vai ter uns 40 minutos, aí eu vou dar uns 10 minutos de intervalo, e a segunda parte vai ter uns 40 minutos, que é para poder dar um tempo de pensar, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta. E depois eu vou disponibilizar as notas também, vou mandar para a organização compartilhar com vocês, se vocês quiserem, então também não precisa se preocupar em copiar ou nada. Se alguém quiser depois mais informações, referências, também pode entrar em contato comigo. Então vamos lá. Para começar, vamos falar do catmap, né, que é essa função que é dada por essa matriz aqui. Por essa matriz aqui, que é uma matriz que tem determinante 1. Então, isso significa que quando a gente aplica a ação dessa matriz no plano R2, os volumes são preservados, porque o determinante é a taxa que multiplica os volumes na álgebra linear, né? Então, isso aqui significa que o volume das coisas é mantido, o que é uma coisa boa aqui, porque a gente quer fazer. Além disso, as entradas, cada entrada dessa matriz, o A11, A12, todos eles são números inteiros, que também é importante. A inversa dessa matriz é essa matriz aqui, que por conta do determinante ser o número 1, ser mais ou menos 1, no caso 1, isso vai implicar que essa inversa também tem entradas inteiras. Então, cada número aqui entrando nessa matriz também é um número inteiro. Além disso, os autovalores ou valores próprios e autovetores ou vetores próprios dessa matriz são os seguintes. O primeiro é este número, 3 mais raiz de 5 sobre 2, que é maior que 2, é 2,62 aproximadamente, é um número irracional. E o segundo, que é esse aqui, aproximadamente 0,38, também sendo um número irracional. E os autovetores associados são esse vetor aqui e esse outro vetor aqui. Beleza, isso, a princípio, a gente só está falando de matriz. Não estamos falando de dinâmica, de nada, é só uma matriz. Como que a gente vai pensar uma dinâmica a partir dessa matriz? A gente pode ver a dinâmica, que é aplicar essa matriz nos pontos do plano R2. Só que para a gente é interessante, na minha área, a gente olhar para a dinâmica de espaços compactos. Então, ao invés de olhar para o plano, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o toro. Como é esse toro? A gente sabe que, né, que se a gente pega um quadrado, cola esse lado com esse, cola esse lado com esse, né, então faz assim, aí vira um cilindro. Aí você cola assim de novo, vira um toro. Esse é um modelo para o toro plano, que tem a mesma geometria em cada quadradinho desses que o plano. Então, se eu olho para o plano R2 aqui, cada um desses quadrados vai ser uma cópia do toro.
Se eu enrolar esse plano todo sobre si mesmo, eu tenho o toro. Como que é esse enrolar o plano todo sobre si mesmo, né, de uma maneira infinita, vamos dizer assim? Seria o equivalente de dimensão 2 de pegar uma reta inteira, como uma linha, e enrolar em volta de um círculo infinitas vezes. É como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa, só que em duas dimensões. Como é isso? Temos aqui o plano R2 e fazemos o quociente pelos pontos de coordenadas inteiras. Ou seja, todos os pontos desse espaço novo, que é o toro, são as classes, onde a relação de equivalência é dada por dois pontos são equivalentes se a diferença entre as suas coordenadas tem coordenadas inteiras. Então, aqui na figura tem esse x e tem esse y. Se eu fizer a diferença entre eles, eles estão na mesma posição, só que muda, que vai um quadrado para... Começando do y, né? Vai um quadrado para a esquerda e dois quadrados para baixo. Mas a posição, se eu pego esse quadrado aqui embaixo e coloco ele para cima aqui, a posição é a mesma. Então é isso que a gente está olhando, todos os pontos que quando cancela a parte inteira, olha só para a parte fracionária, essa parte fracionária é a mesma. E isso é a mesma coisa, do ponto de vista topológico, que fazer essa colagem aqui para todos os quadrados do plano. E a gente também tem a projeção, que é o que eu falei, essa função que a gente associa cada ponto à sua classe. Isso seria a mesma coisa que enrolar o plano sobre si mesmo, fazendo um cilindro infinito, depois enrolar esse cilindro sobre si mesmo, fazendo o toro a partir do plano. E aí, então, esse vai ser o espaço onde a dinâmica vai acontecer. Como é a dinâmica? O que acontece? Quando a gente aplica aquela matriz, como as entradas dela são inteiras, então, quando a gente aplica ela num vetor de coordenadas inteiras, então se a gente faz uma coisa do tipo... e aí pega qualquer número inteiro aqui. Um K e um L. Isso aqui vai ser 2K mais L, K mais L. Que como é tudo inteiro, isso também vai ser inteiro. Então, essa relação aqui vai acontecer. O A preserva esse espaço que a gente está usando para fazer o quociente. Isso significa que essa função aqui vai estar bem definida. Vocês podem fazer a conta rapidinho aí para checar. A função vai estar bem definida, que significa que não importa o representante que eu vou usar aqui para fazer a conta na classe, a classe do resultado vai ser a mesma. Da mesma forma, a gente pode mostrar que essa mesma função, induzida pela inversa, que é exatamente essa matriz que eu falei aqui em cima, a inversa da A, também vai ser uma função bem definida e de fato será a inversa da matriz A, da função f de A. Então, a partir de agora, eu vou chamar essa função de f. Eu não vou omitir que ela depende de A, vamos só chamar de f, vai ser o nosso catmap aqui na primeira aula. Como que é a ação dessa função no toro? Vou dar um zoom aqui nessa figura. O que acontece? Como eu falei, quando a gente está no plano R2, cada quadradinho desses aqui vai ser uma cópia... Ups, não queria ter feito isso. Vai ser uma cópia do toro. Então, a gente pega um desses quadrados, esse quadrado aqui, o quadrado 0,1,0,1, o primeiro perto da origem, vamos olhar o que acontece com ele. A função A, quando a gente olha no plano, ela é simplesmente uma aplicação de uma matriz. É uma transformação linear. Transformações lineares preservam quadriláteros, porque preservam retas, segmentos de reta. Então, o resultado vai ser um quadrilátero. Eu não preciso aplicar a função em todos os pontos do quadrado para saber como vai ser o resultado. Eu só preciso aplicar nos vértices. Então, como fica? Se eu aplico A no zero, dá zero. Se eu aplico A no ponto 0,1, que é um dos vértices desse quadrado, fica aquela matriz multiplicada pelo vetor 0,1, que é 1 e 1. Então, significa que esse pontinho aqui foi levado... Ups. Não. É 0 e 1. Então, esse pontinho aqui foi levado para cá, certo? E a gente pode fazer isso com todos os pontos
e achar que a imagem deste quadrado pela função A é esse quadrilátero aqui tracejado, certo? E o que acontece? A gente quer ver a imagem desse quadrado voltando tudo para o quadradinho original, que seria fazer a relação de equivalência. Então, vamos mover cada uma dessas peças coloridas de volta para o quadrado original. Quando eu faço isso, esse pedacinho vem para cá, este vem para cá e este vem para cá. E aí, a gente cobre aquele quadrado inteiro, né? Tem que dar a área total, porque a área é 1 desse quadrilátero tracejado. E o que acontece é que essa transformação está expandindo nessa direção, que é essa direção aqui, a direção do vetor V1, associado com o alto valor lambda1. E nessa direção aqui, ele está contraindo, que é associado com o vetor com alto valor lambda2. Então, é como se a gente estivesse no toro como o donut, ou a rosquinha, a gente estica ele todo numa direção e torce. Seria algo mais ou menos assim. Aí, como eu falei no resumo, eu vou usar esse exemplo para trazer algumas definições da dinâmica em geral e também da dinâmica hiperbólica. Então, lembrando aqui rapidinho definições bem básicas, a gente tem a definição de ponto fixo, que é um ponto que, conforme a gente itera pela dinâmica, aplicamos a dinâmica f, ele continua no mesmo lugar, ou seja, f de x igual a x. Um ponto periódico é parecido, só que ele dá uma volta antes de voltar para o mesmo lugar. Então, aqui, a definição é que depois de n passos, o ponto volta a si mesmo. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Nesse caso aqui do desenho, o f elevado a 3, ou a terceira iteração, volta para o ponto original. Esse é o periódico. Aí a gente tem um conjunto de todos os pontos periódicos, que é esse aqui. Temos também as noções de alfa-limite e ômega-limite. Então, o que acontece? O alfa-limite são todos os pontos aonde a órbita daquele ponto vai se acumular no futuro, né? Aqui tem a definição certinha, mas o que acontece? Você tem o x, você começa a aplicar a dinâmica. E aqui é importante sempre lembrar que tem a motivação nos sistemas dinâmicos de olhar a dinâmica como a passagem do tempo, como um movimento com a passagem do tempo, porque tudo surgiu através do estudo da dinâmica celeste, do movimento dos planetas, então tem essa relação com a mecânica, né, de maneira geral. Então, intuitivamente, a gente pode pensar que o ponto x, a cada unidade de tempo, se moveu, depois de uma unidade de tempo, foi parar no novo local. Depois de uma outra unidade de tempo, a mesma, a gente itera uma segunda vez, foi parar em um outro local. E a gente está interessado em saber o que acontece no futuro, no infinito, ou no passado, no infinito. Então, o que acontece aqui, por exemplo, esse ponto pode ser que ele se acumule no ponto y. Ele vai ficando, conforme você vai aplicando a dinâmica, em algum momento ele vai entrando aqui perto do y e converge. Então, isso significa que o y faz parte do alfa-limite. Eu troquei o alfa-limite com o ômega-limite. O alfa-limite é para o passado e o ômega-limite é para o futuro. Deixa eu arrumar. Aqui é ômega, aqui é alfa. Então, esse que eu estou falando é o ômega-limite. Tá. E o alfa-limite é a mesma coisa, só que para iterados passados da função. Outro conceito importante são os conjuntos invariantes. Então, a gente diz que um conjunto, no nosso espaço, onde a gente está olhando a dinâmica,
eu escrevi M aqui, mas vamos pensar que é o toro. Um conjunto ali do toro vai ser invariante pela dinâmica para o futuro, se quando a gente aplica a dinâmica, o conjunto continua dentro dele mesmo. Invariante para o passado, se quando a gente aplica a dinâmica, o conjunto continua dentro dele mesmo. E invariante se acontecem as duas coisas. Ou seja, você vai aplicando a dinâmica e o conjunto não sai do lugar. Por exemplo, um ponto fixo. Então, se o x é um ponto fixo, ele é um conjunto invariante. Nesse caso, não vai ter outros conjuntos invariantes além do espaço todo e do ponto fixo. Isso porque essa função, o catmap, ele tem essa propriedade de pegar qualquer conjunto, estica numa direção, contrai na outra. Então, não tem como um conjunto ficar invariante. Isso faz parte do que a gente chama de caos. Isso vai ser uma das propriedades que vai fazer com que esse sistema misture os pontos muito bem. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Um ponto não errante é um ponto no sistema para qual toda vizinhança desse ponto vai ter algum momento que essa vizinhança volta para perto de si mesmo. Então, se eu tiver ponto X aqui, a vizinhança U aqui, qualquer uma, não importa quão pequena seja, então eu posso até pegar uma menor. Em algum momento, essa vizinhança intersecta a original, algum iterado dela intersecta a original. Isso significa que os pontos não escapam para o infinito, de alguma forma. E essa é a notação que a gente costuma usar para o conjunto dos pontos não errantes. Aí fica um exercício para as pessoas que estão pensando nessas coisas pela primeira vez, se quiserem fazer, que é mostrar que esses conjuntos são fechados e invariantes. Mais uma definição antes de voltar para o catmap é a de transitividade. Até quando tem a gente para mandar a prova do exercício? Não precisa mandar, mas se quiser dica, pode me mandar e-mail. Se alguém estiver assistindo que tiver curiosidade sobre dinâmica, estudantes que não tiveram contato com isso antes podem mandar e-mail, pediram referência, enfim. O F, a gente vai dizer que ele é transitivo se para quaisquer dois abertos, não vazios, existe um iterado N de um deles que encontra o outro. Então, desenhando aqui novamente, aqui está o U, aqui está o V, e o ser transitivo significa que eu vou andando com o U, em algum momento ele encontra o V. O que isso significa? Significa que todos os abertos estão andando bastante pelo espaço inteiro. A dinâmica está misturando todo mundo no espaço inteiro. E aí uma observação que se o espaço for bom o suficiente, onde bom o suficiente entenda por métrico completo, separável, sem pontos isolados, então F é transitivo, C e somente C, existe um ponto, que no caso do toro vai ser métrico completo, separável, sem pontos isolados. Então, no caso do toro, em particular, isso funciona. Vai ser transitivo, C e somente C, existe um ponto cuja órbita é densa. Isso que significa o que está escrito aqui. Você anda a órbita futura, que é considerar todos os futuros para esse ponto. Esse conjunto, o fecho dele é o espaço todo. Ou seja, significa que, olhando o toro como aquele quadrado, tem um ponto X que eu vou andar com ele infinitamente no futuro e eu vou preencher o espaço todo. Agora, voltando para o
cat map, a gente tem que o único ponto fixo é o 0. Por quê? A gente pode fazer a conta. A gente tem que levar em consideração a relação de equivalência. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos olhar primeiro no R2. Se a gente aplica essa dinâmica para pontos que são da forma x mais um inteiro k, e o y mais um inteiro L. Isso é igual a 2x mais y mais 2k mais L. Então, essa parte eu sei que é um número inteiro. E x mais y mais k mais L. E eu quero que esse número seja igual a si mesmo, a menos de um número inteiro. Então, isso aqui vai ser ponto fixo? Significa que isso é igual a 2x mais y. É igual a x mais algum inteiro, y mais algum inteiro. Né? Eu quero que, após aplicar a dinâmica, eu tenha o mesmo ponto que eu comecei. Só mudo o inteiro que está somando ali. E aí você pode desenvolver essa conta para checar que o 0 é o único ponto fixo. Os pontos periódicos são... o que acontece com os pontos periódicos? Se eu pego um ponto com coordenadas x e y, e essas coordenadas são frações, são números racionais, então eu posso escrever como uma fração, e aqui eu pego o mesmo denominador comum Q. Então, K, L e Q pertencem a Z, são números inteiros. E a minha afirmação é que os pontos que são escritos dessa forma são pontos periódicos. Por que isso é verdade? Quando a gente aplica a dinâmica desses pontos, aqui eu não estou mais escrevendo somar inteiro, porque a gente está olhando só as frações, já pensando que a gente está simplificando elas. E aí a gente está no touro já nessa parte. Então, quando eu aplico a dinâmica, eu tenho que dar 2k mais L sobre Q, a primeira coordenada, a segunda coordenada, k mais L sobre Q. Isso significa que para qualquer número n, esses iterados eu posso indutivamente ir aplicando a função, não interessa muito como é a fórmula que vai aparecer aqui em si. O que interessa é só que a fração sempre vai ser com o Q embaixo. Certo? Então, toda vez que eu itero com essa dinâmica, não interessa muito o que tem em cima, o que acontece vai ser uma fração dessa forma, que eu posso simplificar aqui. Que eu posso simplificar sempre para ficar dentro do intervalo 0,1 na primeira coordenada e dentro do intervalo 0,1 na segunda coordenada. E aí o que acontece, então, é que isso significa que o i e o j tem que ser menor, tem que estar entre 0 e q menos 1, para que o resultado da fração esteja no intervalo 0,1. Isso significa que as opções que a gente tem para as possibilidades de imagens para esses iterados são finitas. Tem q ao quadrado opções. Isso significa que, supondo, sem perda de generalidade, que o m é maior que 2, que existe M1 é maior que M2, existem M1 e M2, números naturais, que alguma hora tem que dar o mesmo resultado. É o princípio da casa dos pombos. A gente tem infinitas
iterações futuras desse ponto, mas as possibilidades que a gente tem para a primeira e segunda coordenada são finitas. Tem Q possibilidades para a primeira, Q possibilidades para a segunda, então a gente tem Q ao quadrado pares. Alguma hora, algum par vai se repetir. Quando se repetir, eu pego o maior, subtraio do menor, e isso vai me dar o período. Significa que o ponto vai ser periódico. Então, a gente acabou de ver que para essa dinâmica, não apenas existem pontos periódicos, que são muitos, mas eles são densos, porque os racionais são densos na reta. O que isso significa? Vamos voltar. Isso é uma coisa muito surpreendente na época que foi descoberta, nos anos 60, anos 70, que as pessoas estavam estudando esse tipo de função. Porque, em geral, não se espera que tenha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que tem aqui? A gente tem um monte de pontos, uma quantidade densa de pontos, que voltam para perto de si mesmo, depois de uma quantidade... Eles voltam para si mesmos, porque são periódicos, depois de uma quantidade de iterados. Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas que vão estar acontecendo aqui, que eu já vou falar. Que são... deixei aqui como exercício encontrar os conjuntos alfa limite e os conjuntos ômega limite. Por quê? Se os pontos são periódicos, vou comentar rapidinho, se os pontos são periódicos, o alfa limite e o ômega limite é a própria órbita, porque não tem como um conjunto finito de pontos, que é onde vai estar passando essa órbita, acumular além dele mesmo. Então, os pontos de acumulação vão ser ele mesmo. Então, a própria órbita vai ser o conjunto alfa-limite. Ele vai se acumular em si mesmo, na sua própria órbita. Se um deles é racional e o outro é irracional, começa a acontecer coisas estranhas. E aí fica para vocês explorarem. Outra coisa que a gente tem também nesse exemplo são os conjuntos estável e instável. Então, o que é um conjunto estável? Ele é o conjunto de todos os pontos que, conforme a dinâmica vai acontecendo, as suas imagens se aproximam das imagens do X. Então, tem a definição bonitinha aqui. E o que acontece é o seguinte, aqui está o Y, aqui está o X. Eu ando uma vez com a dinâmica. Eles ficam mais perto. Não é exatamente isso. Tem que acontecer isso apenas no limite. No começo, eles podem estar em qualquer lugar. Mas depois, no limite, o que acontece é que eles vão ficar, qualquer bolinha, vão entrar ali o F, M de Y e o F, N. E o Fn de X, eles vão convergir juntos. Isso que significa o conjunto estável. O conjunto instável é a mesma coisa, só que para o passado. E sendo a mesma coisa, só que para o passado, significa que, numa escala pequena, quando a gente vai para frente, os pontos vão se afastar. Né? Então, se eu olhasse esse processo reversamente, o que eu tenho são pontos próximos que aplicam a função inversa uma vez, eles vão estar um pouquinho mais longe. É claro que não tem como eles irem para longe para sempre, porque a gente está numa variedade compacta, a gente está no tório compacto. Então, tem uma distância máxima ali que os pontos podem estar. Mas, numa escala pequena, eles vão se afastar para o passado. E uma maneira bem comum que a gente tem de fazer argumentos nessa área, quando a função f é inversível, a gente prova tudo só para a variedade estável. E aí, para a variedade instável, é só provar. É só aplicar o que a gente já provou para a variedade estável, só que usando a inversa, porque a instável de f, ela é a estável da f inversa. É só olhar diretamente aqui na definição que você vê essa propriedade. Então, a gente só precisa provar as coisas para a variedade estável e o da instável sai de graça. Isso quando a f é inversível.
Porque quando a f não é inversível, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Agora, mais um exercício, que é demonstrar que, primeiro, que não exatamente para o catmap, mas para o A, que é a função dada por aquela matriz definida no plano R2, a gente tem a seguinte propriedade, que a variedade instável de um ponto A nada mais é do que o próprio ponto A e somado com uma reta E1. Quem é a reta E1? A reta E1, ela é o espaço gerado pelo vetor V1, que é o vetor, o autovetor associado ao autovalor lambda1, que era aquela direção de expansão. Então, em cada ponto, aqui, esse é o ponto A, eu vou olhar uma linha na direção daquele vetor. E, enfim, eu vou estar no plano, não no toro. Essa linha vão ser os pontos que vão se aproximar no passado ao ponto A. E no futuro, a variedade estável, né, é aqui, é o próprio ponto, aqui devia ser A, o próprio ponto mais E2, onde E2 é o espaço gerado pelo V2. Então, seria essa linha aqui, é o conjunto de todos os pontos que, quando a gente aplica a função para o futuro, vão convergir para A. Aí vou falar um pouco como é a ideia, mas fica como exercício, que só para estável, e a instável, como eu falei, é só aplicar para a inversa. Que é o seguinte, se eu pego um ponto aqui, um B aqui, no plano, não estou no toro ainda, se eu aplico a função A, como ele está em cima dessa reta, usando a propriedade de que essa reta está na direção de um alto valor, de um alto vetor, a gente vai ter que a imagem do B vai estar em cima dessa reta. Além disso, esse é um alto vetor associado a um alto valor de norma menor que 1. Então, na verdade, a gente pode provar isso primeiro para o ponto, o A sendo o ponto zero. É mais fácil desse jeito. Mas se o A não for o ponto zero, a gente vai ter que a distância entre o A e o B vai diminuir. Porque essa reta, o que significa o alto valor e o alto vetor? Significa que a função linear induzida pela matriz A, transformação linear, restrita a essa reta é multiplicar por aquela constante. Se a gente tem uma aplicação da reta, que é multiplicar por uma constante menor que 1, vai ser uma contração convergindo para o zero. Então, esses dois pontos aqui, a distância entre eles vai diminuir. E aí a gente consegue provar que eles estão na mesma estável. Isso me dá que o B pertence à estável do A. Mas eu ainda tenho que mostrar o contrário, que se um ponto está na estável do A, então ele está nessa reta. Isso aqui me dá essa inclusão. Eu tenho que mostrar a inclusão contrária. Para mostrar a inclusão contrária, é só pegar um ponto fora. Se esse ponto estiver fora, eu decomponho ele em uma direção, na base dos autovetores, e eu consigo escrever ele como uma coisa que está em cima da linha vermelha e uma coisa que está em cima da linha verde. Só que a parte que está em cima da linha vermelha vai para o infinito. E aí vai fazer esse ponto C se afastar do A. Não é exatamente isso, enfim, na hora de fazer a conta mesmo, é só manipulação algébrica. Mas eu gosto de visualizar assim, que é a intuição que a gente tem normalmente na dinâmica com relação a esse jogo entre as variedades estável e instável. Que aqui no caso eu falei conjunto estável e instável, mas de fato esses conjuntos muitas vezes vão ter estrutura de variedade. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é mostrar que quando a gente vai para o toro, nada mais é do que projetar, usando aquela projeção que eu defini no começo, essas linhas que eu falei aqui, que são as linhas paralelas
as direções dos autovalores e dos autovetores. E o último é mostrar que essas linhas são densas. Isso vai usar o fato de que são linhas em direções irracionais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a transitividade. E depois disso, a pausa. Então, a transitividade, como eu falei, para mostrar a transitividade, a gente quer mostrar que se temos dois abertos, algum iterado de um deles vai intersectar o segundo. E aí, como que a gente pode mostrar a transitividade usando as coisas que a gente já sabe, ou que a gente não sabe porque eu deixei como um exercício? É o seguinte, seja um P, dados esses dois abertos, queremos mostrar que a imagem de um deles intersecta o outro. Então, a gente vai pegar um ponto P dentro de um dos abertos. Esse ponto P aqui. E aí, como a variedade estável, o conjunto estável, a linha estável desse ponto P é densa, o que acontece? Aí aqui, essa imagem é boa também para a gente visualizar o que acontece no toro, quando a gente projeta uma linha, que no plano R2 é uma linha, no toro, essa mesma linha é do seguinte modo. Se eu começo a andar sobre essa linha, eu tenho uma coisa assim. Eu fui andando aqui, comecei aqui, né? Fui andando aqui, aí, ou nessa direção. Quando eu bato na borda do toro, como eu tenho aquela relação de equivalência, esse ponto é o mesmo que esse. Faz de conta que está alinhado. Esse ponto é o mesmo que esse. E aí eu continuo seguindo em linha reta, aí eu bati aqui. Esse ponto é o mesmo que esse. Continuo andando em linha reta, bati aqui. Esse ponto é o mesmo que esse. Aí continuo andando, por aí vai. Não está muito alinhado aqui, não. Mas, enfim. Não, é porque eu fiz errado, calma. Vamos de novo. Esse ponto aqui. Esse aqui. Vai. Aqui. Esse ponto é esse. Agora vai. Anda reto até bater aqui. Aí esse anda reto até bater aqui. Anda reto até bater aqui. E aí, algum momento. Tá, agora deu certo. Algum momento, essa linha vai passar dentro do V, porque ela é densa. Como é um conjunto denso intersecta qualquer aberto. Isso significa que existe um Q tal que esse Q está na interseção dessa linha, que é densa, com o conjunto V. Com o conjunto V. Então, esse próprio ponto Q aqui, como ele está na variedade estável do F, quando eu aplicar a dinâmica, significa que a distância entre o P e o Q vai para zero no futuro. Então, eu aplico a função, uma hora, o P e o Q, eles não precisam estar dentro nem do U nem do V. Mas o que acontece é que, alguma hora, o Fn do P vai estar aqui e o Fn do Q vai estar aqui. Eles vão estar perto um do outro. E se eles estão perto um do outro, significa que, em algum momento, vai ter que para esse momento aqui, que eles vão entrar nessa bola, não. Tá, tudo bem, eu pulei uma etapa aqui. Vamos pegar o P periódico, que a gente também pode pegar o P periódico dentro do U, porque os pontos periódicos são densos. Então, esse passo é importante. O P é periódico, certo? Então, é importante que eles voltem aqui para dentro do... Enfim, que eles voltem aqui para dentro do...
do conjunto U. Então, eu posso pegar aqui um N vezes K, onde K é o período do P. Então, a cada K múltiplo de K passos, o P volta aqui para dentro, certo? Em algum momento, o FNK do Q vai entrar aqui dentro. Então, esse aqui é o FNK do Q. Agora sim, isso significa que o FNK do Q vai pertencer a 1. Isso significa que o FNK do conjunto V vai intersectar o conjunto U, que é o que a gente queria mostrar. Então, aqui a gente usou a densidade dos pontos periódicos, a densidade da variedade estável, para mostrar a transitividade. Então, olha o tanto de coisa que está acontecendo nesse exemplo ao mesmo tempo. A gente tem um monte de ponto periódico, todo lugar tem um ponto periódico. A gente tem, que vocês vão ver no exercício que eu deixei dos pontos irracionais, tem um monte de ponto que a órbita é densa, que são os pontos de coordenadas irracionais, eles vão se espalhar pelo negócio inteiro. Tem as linhas estáveis também são densas e tudo está se misturando. Então, tudo está se misturando, algumas coisas voltam para o mesmo lugar, algumas coisas mistura para sempre, não volta, mas não volta no ponto exato. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. É um exemplo muito rico. E esse exemplo foi usado para desenvolver muita teoria. Por isso que é importante ver essas definições em cima dele. Então, eu vou parar agora por uns 10 minutos para fazer uma pausa. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário, pode fazer. Depois eu volto para a segunda parte, que é sobre a ferradura e a dinâmica simbólica. Carlos, tiene el micrófono apagado, Carlos. Sí. Disculpa. Muy obrigado, menina. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para Marisa, pues adelante. No solo para tener un contacto de referencia, sino que también Marisa se encuentra en Australia, entonces si por si acaso alguien tiene algún interés en cómo aplicar a Australia, también puede hacerle esa pregunta a Marisa. Entonces, no sé. Buenas tardes, sí, disculpa. ¿Podrías, bueno, aunque creo que tal vez esté en el resumen, ¿no? Recomendar o destacar alguna referencia bibliográfica sobre el tema? Sim. Eu posso mandar junto com as notas por escrito, que é mais fácil para vocês procurarem. Mas essa parte da dinâmica hiperbólica eu gosto bastante no livro de Introdução à Dinâmica Hiperbólica do Hasselblad e Katok, que é em inglês. Em português, acho que não tem nenhum livro especificamente sobre dinâmica hiperbólica que eu goste bastante, assim. Tem outros em inglês que também são bons. Tem um livro de dinâmica do Shoup. É do Shoup também. Tem o livro do Clark Robinson, que tem muita coisa de dinâmica, que também é bom. Um livro que tem essas coisas de uma forma bem introdutória, que eu gosto bastante, como que é o nome? Esqueci agora. Mas eu vou fazer uma lista de referências e mando. Posso procurar também algumas notas em espanhol sobre esse assunto, que eu acredito que possa ter também, ou em português. Disculpa, tem unas notas en español escritas por Martín Zambarino. Ellas generalmente son bien escritas, tienen algunos detalles, pero, o sea, detalles que algunas cosas que él dice que son obvias no las son, pero digamos que hay una base importante para quien se interese. Es un curso de una sociedad, de la Sociedad Venezolana de Matemáticas, fue dado por Martín Zambarino. Martín Zambarino es uruguayo. Obrigada.
Vale, gracias. Bom, então a gente continua em 5 minutos. Tá bom. Bueno, gente, entonces en unos 5 minutos retornamos. También hay para estirar un poco. Sim, sim, eu vou pegar água. Já volto. Sim, sim, tudo bem.
Podemos continuar? Vou esperar mais um pouco. Bom, vamos continuar agora com a segunda parte. Bom, então, espera, Marisa. Não. Bom, tudo bem. Bom, então a gente vai continuar a segunda parte da palestra, do mini curso da Marisa. E acho que ela já vai falar de dinâmica simbólica, tá aparecendo aí. Sim. Bom, então, hoje continuar, Marisa. Muito obrigada. Então, a dinâmica simbólica é outra parte que aparece na dinâmica hiperbólica, que as definições são básicas, mas que quando a gente coloca teoria da medida em cima, tem muita coisa interessante que dá para fazer. A parte topológica, por si só, já é bastante interessante, como vocês vão ver hoje. Eu não vou falar de teoria da medida, mas fica aí já a propaganda que a dinâmica simbólica tem ligação com coisas estatísticas, tem ligação com coisas de teoria da informação, então é uma outra área que dá para entrar em bastante coisa. Então, eu vou fazer aqui o exemplo mais simples, que é a dinâmica simbólica de dois símbolos. Então, tudo aqui vai ser zeros e uns. A gente tem esse espaço, o espaço das sequências bi-infinitas de zeros e uns. Então, cada elemento desse espaço, cada A pertencente a esse sigma, é da seguinte forma, é uma sequência infinita, e aí vai ter, nessa entrada menos 2, vai ser 0, 1, na entrada menos 1, vai ser 0, 1, na entrada 0, vai ser 0, 1, e por aí vai. Todas as posições vai ser ou o número 0 ou o número 1. E, ok, uma ideia simples. O que a gente faz com isso? A gente coloca uma topologia nesse espaço. Essa topologia vai ser gerada pelos conjuntos que a gente chama de cilindros, que vão ser as vizinhanças em torno de um ponto desse conjunto. Um ponto desse conjunto que é uma sequência, né? E como que é uma vizinhança em torno dessa sequência? São todas as sequências, então aqui eu estou dando o tamanho. Da mesma forma que no plano a gente tem um ponto, a gente dá uma vizinhança de raio 1, que seria o tamanho da bola, aqui a gente tem a mesma coisa, só que esse tamanho da bola, que no caso a gente chama de cilindro, é dado por um número inteiro K, um número natural K. Então, como que é essa bola, né, que é a base dessa topologia? Vão ser todas as sequências que estão nesse espaço, tais que, dentro desse, que é o que a gente chama de cilindro, que é do intervalo menos K até K, nesse meio aí, eles vão ser iguais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma sequência que é 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, sei lá. E aí, digamos que a entrada 0 é essa daqui. A gente, às vezes, usa uma barrinha para poder indicar qual é a posição 0. E aí, digamos que o B seja, sei lá, uma coisa assim. A gente identifica se no meio eles são iguais. E vê qual é o maior raio que eu posso ir aumentando os índices para menos e para mais,
negativo e positivo, de tal forma que eles continuam iguais. Então, aqui no meio é igual, beleza. Aí no K igual a 1 é igual também, beleza. Aí no K igual a 2, aqui deu diferente, aqui deu igual e aqui deu diferente, então o K igual a 2 não dá. Então, isso significa que o B pertence ao C2 de A, mas não pertence ao C3 de A. Então, aqui, ao contrário do que acontece no plano, na reta, numa bola, quando o K cresce, na verdade, a vizinhança vai ficando menor, porque o B está no C2 de A, mas o B não está no C3 de A. Ou seja, o C3 de A está contido, isso é fácil de ver, que o C3 de A está contido no C2 de A, mas o contrário não vale, porque tem um B que tá em um e não está no outro. Então, a gente tem o cilindro maior, que é só os pontos que é o C0, que são os pontos que são iguais na coordenada 0. Aí tem um cilindro um pouquinho menor, que são os pontos que são iguais no -1, no 0 e no 1. Aí tem um pouquinho menor, e aí se a gente fizer esses cilindros cada vez menores, a gente consegue cobrir tudo, por isso que gera topologia, porque a gente consegue todas as sequências e todas as combinações de serem iguais em pedaços do centro ali. Enfim, não é muito difícil de ver como você gera topologia com isso. E com essa topologia, ela é a mesma topologia gerada por essa métrica. Então, é uma topologia metrizável e a gente consegue escrever a métrica explicitamente dessa forma, que é a distância entre A e B vai ser a diferença entre o termo AN e o termo BN em módulo, dividido por 2 elevado a n em módulo. Então, se eles estão o B está no C2 de A, significa que a distância entre o B e o A vai ser menor que 1 sobre 2 elevado a alguma coisa. Enfim, tem que fazer a conta para conferir, mas vai ser as distâncias conforme o raio dessas bolas, se você usar essa distância para definir as bolas, seria 1 sobre 2 elevado a n. E aí o n vai crescendo, a bola vai diminuindo. Essa que é a lógica da métrica que a gente tem aqui. Aí, um exercício que vocês podem fazer é demonstrar que esse espaço com essa métrica é um espaço de Cantor. E o que é o espaço de Cantor aqui? A definição... Tem um espaço de Cantor clássico, né, que a gente costuma ver nos cursos de topologia, que é, você pega o intervalo 0, 1, aí você tira o terço do meio, você tira o terço do meio, aí para cada pedaço que sobrou, você tira o terço do meio, e por aí vai. Tem esse conjunto de Cantor. Um conjunto de Cantor topológico é uma generalização que é qualquer coisa homeomorfa a esse, ou alguma coisa desse, só que de dimensão maior. Produtos de vários desses, enfim. Que é um conjunto, a definição de um conjunto de Cantor topológico é um conjunto perfeito, sendo perfeito um conjunto no qual todos os seus pontos são pontos de acumulação do próprio conjunto. Ou seja, você consegue chegar perto daquele ponto usando outros pontos do conjunto. Basicamente é isso. O conjunto é compacto e ele é totalmente desconexo. O que significa ser totalmente desconexo? Que cada um dos seus pontos são componentes conexas. Ou seja, cada ponto unitário, ele é, ao mesmo tempo, um conjunto aberto e um conjunto fechado. Nesse caso, é bem fácil mostrar isso usando o resultado da topologia, que você só precisa mostrar que tem uma base para aquela topologia, na qual cada elemento da base é ao mesmo tempo um fechado e um aberto. E para os cilindros isso é fácil de mostrar. Então, já dei uma dica aí para o exercício. Aí, beleza, a gente tem o espaço, mas, de novo, não é só o espaço, né, que a gente estuda em sistemas dinâmicos. É o espaço com alguma função agindo nesse espaço. No caso, a função, que é a dinâmica, é o shift, ou deslocamento em português, ou eu não sei se é usual chamar assim, mas se vocês quiserem traduzir, podem chamar de desplazamento em espanhol.
Em português, quase ninguém chama de deslocamento. A gente chama de shift mesmo, então suponho que em espanhol também seja parecido. Shift à esquerda. Como funciona isso? Então a gente tem lá um espaço que é um monte de sequências de zeros e uns. Como é a dinâmica? A gente pega uma sequência dessas de zeros e uns. Então, de novo, o A, ele tem marcada a posição 0, né? Então vai ser uma coisa assim. E essa aqui é a posição 0, que a gente costuma marcar. Qual é? Quando eu aplicar o shift, que normalmente a gente usa a letra sigma para representar, a definição é que na entrada n da imagem vai aparecer a entrada n mais 1 da sequência original. Isso significa que a entrada 0, por exemplo, que a entrada 0 da imagem vai aparecer o cara seguinte, né, o n mais 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou empurrando todo mundo para a esquerda. E aí, o que vai ficar, se eu usar as mesmas posições que estão ali, vai ficar 1, 0. Aí, aqui no lugar onde estava o 0, vai aparecer 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ou seja, empurrei todo mundo para a esquerda. Uma coisa bem simples de fazer operacionalmente, não precisa fazer conta, bem simples. E esse é o sistema dinâmico simbólico. Você tem um espaço, uma sequência, um espaço de símbolos possíveis, que no caso são 0 e 1, mas poderia ser qualquer letra, qualquer número, tanto faz, e empurrar as coisas para um lado e para o outro. Ok. O que a gente faz com isso? A gente faz um monte de coisa, porque esse sistema vai ter um monte de propriedades boas, que nem o primeiro que eu mostrei, que era mais geométrico, que era mais visual, aqui vai aparecer também. Através de manipular essas sequências, a gente consegue mostrar propriedades parecidas. Então, primeira coisa é os pontos periódicos. O que acontece? Os pontos periódicos, nesse caso, também vão ser densos nesse espaço de sequências. Como a gente vê isso? Pega um ponto qualquer aqui. Para mostrar que os pontos periódicos são densos, a gente precisa achar, para qualquer vizinhança do A, um ponto periódico dentro dessa vizinhança. Como as vizinhanças são geradas pelos cilindros, basta mostrar... O cilindro aqui faz o papel da bola, né? No espaço métrico geral. Então, basta mostrar que para todo cilindro em torno do A, ou seja, para todo K e para todo K cilindro, vai ter um ponto periódico ali dentro. Como que a gente faz isso? A gente vai simplesmente montar um ponto. A gente simplesmente bota o 0 e 1 ali do jeito que quiser e sai um ponto periódico. É uma maravilha. Então, beleza. Como vai ser esse B? Pegamos o B da seguinte forma. Ele vai ser igual ao A nesse meio aqui, da posição menos K até a posição K, eu simplesmente vou imitar o que está acontecendo com o A. Copio lá os zeros e uns igual ao do A. E aí, o resto eu só repito. Então, uma maneira de simbolizar isso aqui na notação é dizer que o B, a gente pode pôr uma barrinha, alguma coisa assim, que às vezes é usado também para dizer que a gente chama isso de palavra, né? Quando a gente junta vários símbolos, a gente forma essa palavra WK, e aí a gente só repete essa palavra WK infinitas vezes, e aí formamos o cilindro que a gente quer. E a gente pode fazer isso para qualquer comprimento finito. É uma operação simples, eu repito o pedaço que eu quero do A infinitas vezes. E isso me dá o ponto periódico, e assim todo aberto tem um ponto periódico. Só para escrever um pouco mais explicitamente, se o A, por exemplo, é esse que está aqui em cima, eu pego o B, se eu quiser que para o K é igual a 3. Então, deixa eu voltar para o... Então, para o K igual a 3, eu vou definir o B como... Eu vou repetir aquelas 7 letras, ou 7 números, que estão aparecendo do menos 3 até o 3, que são 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. E aí eu repito isso de novo. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. E eu repito isso de novo. E esse vai dar
enfim, eu tenho que escolher onde que vai ser o zero, né? Tem que escolher no mesmo centro do A. Então, digamos que esse aqui seja a posição zero. E é isso. Montei aí a palavra, o ponto periódico que vai estar perto do A. Então, bem fácil de ver que eles são densos. Agora, a transitividade é até mais fácil, eu acho, do que no CatMap. Porque como que a gente mostra a transitividade? De novo, temos dois abertos não vazios, queremos mostrar que a iteração de algum deles vai intersectar o segundo. A gente pode supor, sem perda de generalidade, que esses abertos são cilindros, porque todo aberto contém um cilindro, né? Então, a gente pode olhar só para esses cilindros dentro. Se vale para esses cilindros dentro, a interseção, então, obviamente, vale para o conjunto todo que contém o cilindro. Então, esses cilindros, eles têm que ter um ponto central ali para definir eles, como uma bola está definida ao redor de um ponto, então são esses pontos A e B. Então, o I e o V são cilindros em torno de A e B. Aí a gente escolhe um M aqui igual a... Os cilindros, eles têm um tamanho, né? Esse K e o L que está associado com um raio por aquela proporção inversa com potência de 2 que eu falei. Então, esse cilindro aqui tem um K e esse aqui tem um L, que está o K. E aí, como que vai ser? M vai ser K mais 2L mais 1. De onde que vem isso? Já vai ficar claro aqui quando eu desenvolver o argumento. A gente vai definir uma sequência C, que vai ser um ponto do espaço aí, que vai ser do seguinte modo. O C, no meio ali, ele vai ser igual ao A. Então, ele vai ser igual a N para N menor ou igual que K em módulo. Ou seja, do menos K até o K, ele vai ser exatamente igual ao A. E aí, o que vai acontecer depois disso para frente? Na verdade, a gente não precisa nem definir isso para o passado, né? Isso, não, tá certo, é isso mesmo. Então, como eu falei, aqui vai ser do menos K até o K, e aqui vai ter o A0 na posição 0, a gente só repete o que está acontecendo com o A, que é o centro da vizinhança U. E aí, o que a gente vai fazer? A gente só repete em seguida o BL. É muito simples, é mais fácil de colocar assim explicitamente do que a fórmula que eu tentei definir aqui em cima. Então, no começo da posição menos K até a posição K, eu simplesmente boto A ali. Aí da posição K mais 1 até a posição K mais 2L mais 1, por isso que é o M que eu coloquei ali. Então, para todo N nesse do menos K até o M, eu digo exatamente como é o C. Como é o C? Do menos K até o K, ele é o A, e do K mais 1 até o K mais 1 mais 2L, B, talvez seja mais 2 aqui, porque tem que contar o 0. Então aqui é 2. Então, ele é igual ao B. E aí, esse ponto C, quando eu iterar ele pela dinâmica, ele já começa dentro do U, porque ele tem a definição do cilindro é que ele seja igual ao A do menos K até o K. E aí, quando eu iterar ele, K mais 1 mais L, K mais L mais 2 vezes, ele vai entrar no V. Então, na verdade, aqui é... Porque é o meio que tem que estar alinhado, né? Isso é um pouquinho chato. É mais chato de escrever do que de pensar, porque de pensar é bem fácil. Então, aqui é K mais L mais... Certo. Aí ele vai entrar no V, então isso significa que essas vizinhanças vão se intersectar. Então, aqui é um pouco mais difícil de visualizar geometricamente, umas bolas e tudo, mas com os símbolos é muito fácil, porque basicamente você pode montar qualquer símbolo que ele vai passar onde você quiser, porque é só você colocar o pedaço que define o cilindro e ele vai passar lá em algum momento, então é fácil de ver que esses pontos vão
passar onde você quiser. Então, aqui a gente tem o mesmo fenômeno. A gente tem transitividade e densidade de pontos periódicos, que isso são algumas das características que a gente chama de calça. Como são, então, agora os conjuntos estáveis e instáveis? Né? Usando aquela definição que eu dei anteriormente, não é muito difícil de ver que, como é o conjunto estável do ponto A. É o conjunto de todas as sequências B, aqui no espaço simbólico, tais que, a partir de algum N, a partir de algum K, perdão, todo N maior ou igual que aquele K, eles vão ser iguais. Ou seja, o B está na variedade ou no conjunto estável do A, se em algum momento eles são iguais, para sempre, e é isso e acabou. E a variedade instável é a mesma coisa, só que para o passado, porque a inversa do deslocamento, à esquerda é o deslocamento à direita. Então a gente consegue definir a função inversa e a variedade instável é essa. Então a gente tem aqui três coisas que a gente já tinha visto no CatMap, que é a gente sabe como são esses conjuntos estáveis e instáveis, a gente tem densidade de pontos periódicos e a gente tem transitividade. Agora eu vou definir a conjugação topológica, que é outro elemento bastante importante nos sistemas dinâmicos, quando a gente quer falar de várias coisas, de propriedades, mostrar que um sistema tem uma propriedade, para falar de classificação, que é dizer quando dois sistemas são iguais, para algum sentido de igual. Se eu tenho um espaço de todas as matrizes, digamos, todas as matrizes que têm entradas inteiras e tem determinante 1 no plano R2, e eu faço parecido com o CatMap, projetando no toro, com todas essas matrizes. É a mesma coisa? A dinâmica delas é igual? Como eu consigo dizer se duas dinâmicas são iguais? É difícil sem ter um critério. Esse critério é dado pela conjugação topológica. Então, quando dois sistemas eles são conjugados topologicamente, significa que o que acontece de um lado com um deles e o que acontece do outro com o outro deles é o mesmo, a menos de um homeomorfismo. Ou seja, significa que a dinâmica é a mesma. Do ponto de vista, se a gente olha com o óculos da topologia, a gente vê a mesma coisa. Uma coisa não tem diferença nenhuma da outra. Isso que é a conjugação topológica. E a definição é essa, que o F e o G são topologicamente conjugados, são funções topologicamente conjugadas, se existe um homeomorfismo que faz esse diagrama como está. E aí, se vocês têm mais familiaridade com álgebra, é uma definição bastante natural. Mas a motivação para a dinâmica fica um pouco mais clara, do ponto de vista topológico mesmo, do ponto de vista dinâmico, na verdade mesmo, quando a gente vê esse exercício, que é o seguinte, a gente pode demonstrar, fica como exercício, que se o F e o G são topologicamente conjugados, então os pontos fixos do G nada mais são do que levar pela H os pontos fixos do F. Os pontos periódicos do G nada mais são do que levar pela H os pontos fixos do F. Os pontos periódicos, perdão, do F. O G é transitivo se e somente se o F é transitivo. E as variedades estáveis, ou conjuntos estáveis e instáveis, também são preservados. Então, o conjunto estável do G, ele é, no ponto correspondente, a imagem pela H do conjunto estável do F. Então, isso é uma outra maneira de ver, de novo, essa classificação, esse elemento de classificar a dinâmica, que é, do ponto de vista topológico, está acontecendo a mesma coisa. É isso que significa. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou usar essa ferramenta, a conjugação topológica, para mostrar que a ferradura do Ismail, que é o próximo exemplo que eu vou dar, é a mesma coisa que a dinâmica simbólica de dois símbolos. Como vai ser isso? Então, vamos primeiro dar aqui a definição mais geométrica, intuitiva, do que é a ferradura de Ismail. Como é, então, essa ferradura? A gente começa com um quadrado, 0,1, do intervalo 0,1, vezes o intervalo 0,1, no plano R2.
vamos chamar esse quadrado de Q. E aí a gente vai definir a função f, a dinâmica f, nesse quadrado, da seguinte forma. Não tem a definição explícita aqui, poderia dar uma fórmula, mas a fórmula não interessa muito, na verdade, para o que a gente quer fazer. Que é o seguinte, a gente vai pegar esse quadrado Q, e a gente vai esticar ele nessa direção, e vai contrair ele nessa direção. Então fica uma coisa assim. Foi esticado verticalmente e contraído horizontalmente. E aí, eu marquei esses retângulos aqui, o H0 e o H1, que vai acontecer o seguinte com eles. Eles vão também esticar verticalmente e contrair horizontalmente. E aí, o que eu vou fazer? Então, é muito simples. Eu pego esse quadrado, eu amasso ele assim, estico ele para cima, e aí eu entorto ele como se fosse uma ferradura mesmo. Imagina que é como um ferreiro faz uma ferradura com um pedaço de ferro. Ele estica o ferro e depois entorta. É isso. Entortei essa barra aqui. Cadê? Essa barra aqui. Simplesmente peguei e fiz isso. E aí, o V1 veio parar aqui, de cabeça para baixo, mas isso não me importa muito. O V1 é a imagem do H1, e o V0 é a imagem do H0. Aqui. E essa aqui é a imagem, então, essa coisa torta, esse formato de ferradura, é a imagem do quadrado Q. Só que a gente está interessado só nos pontos que vão continuar dentro do quadrado para sempre. Então, a gente tem que fazer uma pequena análise para ver o que acontece, quem são esses pontos. Porque esses pontos que saem aqui do quadrado, eles não nos interessam. Porque na dinâmica a gente está interessado em coisas que são invariantes, ou funções que vão deixar um espaço todo invariante. Então, esse espaço todo que fica invariante, então no caso do catmap, o espaço todo é o toro. O catmap pega o toro e leva o toro todo no toro todo. E continua sempre ali dentro. Aqui isso não acontece. Então, a gente tem que separar o conjunto dos pontos que vão ficar sempre dentro desse quadrado. O que a gente pode fazer é assumir que a f restrita ao H0 e ao H1 é uma função afim. Em particular, a gente pode até dar números para o que acontece. Então, a gente pode dizer que é uma função afim que na direção horizontal multiplica, divide as distâncias por 5, multiplica por 1/5, e na direção vertical multiplica as distâncias por 5. Então, a gente pode até dizer explicitamente como vão ser os formatos desses conjuntos H1, H0, V0 e V1. Vai ser um retângulo com tamanho, com altura 1/5 e largura 1. E aqui vai ser um retângulo com largura 1/5 e altura 1. E aí, se o V é uma tira vertical, seja dentro de V0, então deixa eu marcar aqui qual é essa tira. O V aqui é uma tira vertical. Então, esse aqui é o V. É uma tira vertical dentro do V0 ou do V1. O que acontece é que quando eu aplico a imagem desse V pela ferradura, então ele vai ser uma coisa fininha. Deixa eu tentar fazer o desenho aqui. Tem aquele retângulo. E aí, essa imagem do V vai ser uma coisa que vai ficar nesse cantinho aqui, né? Porque estava dentro da tira V1, que está do lado direito. Vai ser uma coisa fininha que depois eu vou entortar de volta e ela vai ter dois pedaços. Um pedaço vai parar dentro da laranja, então essa coisa aqui, né? Se eu aplico a função e entorto ela assim, e aqui o desenho já está horroroso, ela vai ficar uma coisa assim. Então, vai ficar um pedaço dentro do... dentro do V1 e um pedaço dentro do V0 e um pedaço dentro do V1. Enfim, esse desenho aqui está melhor. Então, a imagem vai ser o quê? Vai ser essas outras duas tiras bem fininhas que sobraram,
uma dentro do V0 e outra dentro do V1. E essas tiras verticais, eu sei exatamente qual é a largura delas. A altura é 1 e a largura é 1/5 da largura do V0 ou do V1. Ou seja, eu sei exatamente o que está acontecendo com essas tiras verticais com as imagens. Da mesma forma, eu posso fazer para as tiras horizontais. Então, se eu pego uma tira horizontal aqui e aplico a dinâmica para o passado, eu tenho que a pré-imagem vai ser uma tira horizontal, só que mais fininha. E aí, se eu usar isso, quando eu considero esse conjunto, quem é esse conjunto? É o conjunto dos pontos que ficam sempre dentro do quadrado. Porque eu aplico eu estou fazendo a interseção com N pertencente a Z. Em particular, eu tenho ali nessa interseção o F elevado a zero de Q, que nada mais é do que o próprio Q. Então, eu tenho o Q intersectado com o F de Q, com o F ao quadrado de Q, e também tenho para trás. Então, eu estou olhando todos os pontos que nunca saem do quadrado, que estão dentro desse quadrado para sempre, seja para o futuro, seja para o passado. E esses pontos vão ser as interseções dessas tirinhas que eu estou falando para vocês. Então, eu tenho uma tira maior, aí eu pego uma tira de tamanho 1/5 em cada uma dessas tiras. Aí eu pego dentro dessas tiras menores que eu tenho, eu vou pegar 2 tiras de tamanho 1/5. Em cada uma dessas tiras que tiver, então, pensa como eu comecei. Eu comecei, a tira vertical original seria o quadrado todo, seria esse quadrado todo aqui. Aí, depois que eu apliquei uma vez, a tira vertical que sobrou foram 2, o V0 e o V1. Se eu pegar o V0 e o V1, os dois, e mandar para frente, o que eu vou ganhar são 2 tiras verticais dentro de cada um deles. Então, é que aqui eu peguei só um pedaço dentro para ilustrar, mas se eu pegar o retângulo laranja inteiro e o retângulo verde inteiro, eles vão ter, cada um deles vai ter uma imagem dentro de tamanho 1/5 do original, dentro de cada um deles. E aí eu consigo ver exatamente e fazendo isso para o passado e para o futuro, que esse conjunto invariante vai ser um conjunto de Cantor. Ele vai ser um produto de um conjunto de Cantor no intervalo 0,1 por um conjunto de Cantor no intervalo 0,1. Só que fazer essa descrição geometricamente é um pouco mais complicado. O que o Ismail fez em 65 foi o seguinte, ele simplesmente mostrou, só usando a definição do V0, V1, H0, H1, ele mostrou que essa dinâmica ela é topologicamente conjugada à dinâmica da dinâmica simbólica, do shift no espaço de sequências. E aí, obviamente, vai ser um conjunto de Cantor, porque vai ser homeomorfo a um conjunto de Cantor. Então, como é esse argumento? A gente começa observando que esse conjunto que eu falei, que é o conjunto de todos os pontos que fica para sempre dentro do quadrado, quando eu vou entortando a ferradura, esse conjunto, eu posso fazer ele usando só o H0 e o H1. Né? Então, vamos voltar aqui na imagem. Eu tenho o quadrado todo, que é o Q, que é aqui, né? O Q. Esse quadrado todo, quando eu mando para frente, eu vejo só o que sobrou na primeira. Se eu fizer uma vez só, eu vejo só o que sobrou, que seria só o V0 e o V1. Só que esse V0 e o V1, na verdade, eu posso intersectar ele aqui com o H0 e H1 e vai me sobrar só 4 quadrados. Por que eu posso fazer isso? Essa é a imagem do que acontece, né? O argumento aqui é mais simples. Que é, por que eu posso olhar só para a interseção do H0 e H1? Porque se o X não está dentro do H0 e H1, então o F de X não está em Q. Se o F de X não está em Q, então ele não está nessa interseção. Então é simplesmente só esse argumento bem simples dos conjuntos aqui. Mas na imagem é aquilo que vai acontecer, vai ficar aqueles 4 quadradinhos. E aí quando eu fizer de novo, dentro de cada quadrado vai ter 4 quadrados. E depois dentro de cada quadrado vai ter 4 quadrados. Então visualmente é assim que se forma o conjunto de Cantor. Mas aqui é bem mais simples, porque a gente simplesmente só vai usar a dinâmica simbólica para associar com
as faixas H0 e H1. Então, o que acontece? Para todo conjunto, aqui no conjunto, para todo ponto no conjunto dos pontos que nunca saem do quadrado, eu sei que o Fn vai estar dentro do H0 ou vai estar dentro do H1, porque é esse conjunto aqui. Não tem como estar em outro lugar. Tem que estar ou no H0 ou no H1. Porque, de novo, o H0, o F0 de H0 unido com H1 é H0 unido com H1. E se todos os pontos aqui estão nesse conjunto, então tem que estar dentro de um ou dentro do outro, porque essa união é disjunta. Então, eu posso sempre escolher para cada etapa do futuro do x, se eu estou dentro do H0 ou se eu estou dentro do H1. E aí, a gente define a partir disso uma função. Essa função, para cada elemento desse conjunto, que é esse conjunto de Cantor, dos quadrados dentro dos quadrados, que é definido simplesmente dessa forma, para cada ponto aí dentro, eu vou associar uma sequência A, onde essa sequência A vai ser esse I vai ser 0 ou 1, dependendo se o Fn de x está dentro da faixa H0 ou se está dentro da faixa H1. Então, por exemplo, se eu pego, tentar desenhar aqui, não sei se vai dar muito certo, mas enfim, se eu pego um ponto aqui, um x. Quando eu itero uma vez, esse negócio vai contrair, vai esticar, e aí na imagem dele, ele vai estar, quando eu intersectar com aquelas faixas V0 e V1, eu vou ter um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui. Onde que vai estar esse x? Ele vai estar, digamos que ele vai estar, o f de x vai estar aqui. E aí eu faço isso de novo, e vejo onde vai estar. Então, veja bem o que está acontecendo. Aqui a gente tinha o 0 e 1. Aqui a gente tem esse quadrado aqui, ele é a imagem do H0 dentro do H1. Então, eu posso falar 0, 1. Esse aqui é a imagem do H0 dentro do H0. Então, esse aqui, não sei se é exatamente isso, mas dá para fazer o desenho. Enfim, para cada um desses quadrados, eu posso dar 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Já dá para ver a dinâmica simbólica aparecendo aqui, mas não precisa fazer o desenho. Dá para ver tudo aqui só com a descrição algébrica mesmo, né? E aí o que acontece? Essa função h, ela vai ser uma conjugação, que é aquela parte do diagrama como tá. Como que a gente vê isso? Se eu chamar de b o h composto com f de x, como vai ser esse b? O b, pela definição da h, que eu acabei de dar aqui em cima, que vai ser i, vai ser 0 ou 1, dependendo se o Fn está dentro do H0 ou se o Fn está dentro do H1. Ele vai ser 0 ou 1, dependendo se o F desse cara estiver dentro do H0 ou dentro do H1. Só que o F desse cara é o Fn mais 1 do x. E aí o que acontece? Isso vai acontecer sem somente ser, se eu chamo A o H de x, isso vai acontecer sem somente ser o AN mais 1, vai ser igual ao mesmo I, para aquele N fixado. Isso vai acontecer sem somente ser quando eu aplicar o shift do A, isso me dá um B, porque aqui eu estou no... O shift nada mais é do que o elemento N do shift, ele é o N mais 1 da sequência original. E aí isso vai implicar que esse B que eu defini como essa composição vai ser o H de x composto com o shift. É um pouquinho chato de escrever a notação do shift, mas se você escreve a sequência e vê, é bem fácil de ver que isso é verdade. E aí você pode demonstrar, que foi o que o Ismael fez, eu não vou fazer aqui porque o tempo acabou, que a H é contínua, injetiva e sobrejetiva. E aí você conclui a prova de que é um homeomorfismo, que é o que você precisa, não é só essa conjugação, precisa mostrar também que é um homeomorfismo. E aí, então, agora tudo que acontece com a dinâmica simbólica vai acontecer também com a ferradura. Então, a ferradura vai ter pontos periódicos densos, nesse conjunto invariante, vai ser transitiva e os conjuntos estáveis e instáveis vão ser densos dentro desse conjunto
invariante. E aí tem uma parte final aqui que eu vou mencionar rapidinho, porque o tempo está acabando, que é todos esses 3 exemplos que eu dei, que na verdade o exemplo 2 e 3 são a mesma coisa, só a descrição que é diferente, mas do ponto de vista da topologia é a mesma coisa. Esses exemplos são exemplos de dinâmica hiperbólica, que é a dinâmica em que a gente tem, aqui eu estou dando a descrição de uma variedade, que a gente tem uma direção que contrai, uma direção que expande, e essas direções são preservadas pela derivada. Essa é a definição formal, não vou entrar em detalhes dela aqui, mas é só para dizer que todos esses 3 exemplos, eles entram dentro de um arcabouço teórico da dinâmica uniformemente hiperbólica, que existe todos os seus teoremas, que existe todos as suas técnicas, que em particular se aplicam a esses exemplos que já são bem interessantes. E uma das propriedades que esse sistema tem, que foi uma das motivações para eles serem estudados para começo de conversa, é a estabilidade estrutural. Porque quando o Ismail provou esse teorema aqui, e achou a ferradura, e quando o pessoal achou o CatMap, eles estavam procurando exemplos de sistemas que tivessem uma quantidade densa de pontos periódicos e que, além disso, essa quantidade densa de pontos periódicos não sumisse quando a gente perturba um pouco a dinâmica. Isso que é a estabilidade estrutural, que você muda um pouco a dinâmica, então tem a definição aqui, mas eu vou só mencionar rapidinho a ideia. Você tem o F, aí você tem o G aqui, que tem um jeito de dizer que as duas dinâmicas são próximas, quando você aplica para os pontos e as derivadas são próximas. A gente chama isso de topologia C1. Se essas dinâmicas são próximas, então a topologia delas é a mesma. Significa que esse F aqui, perto dele, todo mundo se comporta da mesma forma. E aí a motivação era não só descrever ou caracterizar quais são esses sistemas, mas também achar exemplos de sistemas como esse que tivessem propriedades interessantes e caóticas, que foi o que aconteceu. Então, isso também já é um outro ramo que pode ser estudado, que são as propriedades robustas ou estáveis dos sistemas dinâmicos, em particular dos sistemas hiperbólicos. Acaba aqui a segunda aula, e se tiverem dúvidas, podem... eu vou deixar o meu e-mail aqui anotado, se alguém quiser pedir. As Muito referências obrigado, eu vou mandar. Muito obrigado, Marisa, pelo mini curso. Acho que você é muito boa professora. Eu não sei porque eu entendia já antes ou sim, você deu as pautas, sei lá, para ficar tudo certinho e na verdade foi tudo bem explicado. Muito obrigado, Marisa. É boa professora, mas... Sim. Mas tem bastante exercício para fazer, cara. É verdade, Tem bastante exercício para fazer. Uma pergunta, Marisa, você estuda dinâmica simbólica? Não trabalho com dinâmica simbólica. Não, eu trabalho mais com dinâmica parcialmente hiperbólica. Tá, tudo bem. Para algum futuro ou segundo workshop, seria bom fazer um mini curso de dinâmica parcialmente hiperbólica. Sim. Que é continuação deste primeiro. Sim. Já fica convidada. Próxima. E comprometida. Sim, claro. Tudo bem. Estou brincando. Bom, então já podemos dar por finalizado o primeiro dia do workshop. A gente continua amanhã, continuamos mañana a las 9 de la mañana, hora Colombia. Bueno, esperamos que las sesiones del día de hoy, las ponencias hayan sido muy atractivas para todos y bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde. No sé, Marisa, lá na Austrália, não sei que horas são de manhã lá, não? São 9 horas da manhã agora. Tá. Então, que tenha um bom dia você. Então, em Austrália já iniciamos já.
¿Ah? Sim. Sim. Já tem o segundo dia lá. Ela não precisa de sistemas dinâmicos, porque ela já fez predição do que vai acontecer. Está lá no futuro, não precisa de dinâmica. Sí, sí, es verdad. Yo quería comentar para mañana el mismo link y ya se están enviando a sus correos las grabaciones. Las grabaciones. Tienen que tener paciencia porque demora para guardar Exacto. en el email y eso. Bueno, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Hasta mañana. Tchau, tchau, menina. Valeu. Tchau, tchau, gente. Chao a todos, que estén bien.